Ou seja, existem fortíssimas evidências de fraude e a população tem toda a razão de ter grandes receios. Fora isso, a população tem tido muitas dúvidas sobre a seriedade do grupo que hoje domina o Superior Tribunal Federal. Uma estatística que eu fiz na minha timeline, 98% das pessoas não confiavam no Supremo Tribunal Federal. 92% das pessoas não confiavam no grupo do Tribunal Superior Eleitoral. E 88% das pessoas não confiavam no processo eleitoral brasileiro. Ou seja, as pessoas, a sociedade brasileira, não só tem observado uma série de indícios de irregularidades, como está muito, muito desconfiada da lisura, certamente não da inteligência, né? Mas o que está sendo feito com a inteligência dos ministros das Cortes Superiores Eleitorais e da Suprema Corte Brasileira. Então as pessoas estão muito desconfiadas e estão buscando, na medida do possível, encontrar fontes de asseguramento, mas elas estão difíceis. Nós sabemos que existe uma lei eleitoral muito antiga que exige que o voto seja secreto e a apuração seja pública. Mas não é isso que é feito. O Supremo Tribunal Federal parece que desconhece a lei, certamente não desconhece a lei. Uma nova lei foi aprovada em resposta a essa renitência do Supremo Tribunal Federal de cumprir a lei, apuração pública, voto secreto. Então se tentou um remédio para neutralizar o risco grave de fraude, de não confiabilidade dos votos, na medida que a apuração era pública, que foi a obrigatoriedade de haver uma impressão do voto, né, que seria depositado sem contato humano numa urna que estaria lacrada, permitindo assim a auditabilidade por amostragem em toda e qualquer eleição. Sorteavam-se urnas, então se verificava a correspondência entre os votos de papel, que são seguros, no mundo inteiro são seguros, na história inteira são seguros, né? e o resultado da urna eletrônica. E, além disso, permitiria que nas urnas, e que houvesse específica suspeita, por exemplo, quando alguém vai votar no Bolsonaro, só existe a opção de votar no Haddad. Quando alguém votou nos candidatos das eleições minoritárias, a eleição majoritária não se apresenta. E outras várias situações que existem provas visuais, né, audiovisuais, que correm pela rede para quem quiser olhar, né? Ou ainda um caso de uma moça, né, que foi votar com o seu título de eleitor e, na verdade, o voto dela já estava computado, ela não poderia votar. Então tem muitas irregularidades, milhares de irregularidades foram contabilizadas e os locais onde elas aconteceram não podem ser auditados. Ou seja, os efeitos dessas irregularidades, que poderiam estar sendo sistemáticas em cada urna onde elas aparecem, ou seja, sistematicamente enviesar o resultado dessas urnas, não pôde ser apreciado pela confrontação com os dados das cédulas físicas. Então as pessoas estão bastante desconfiadas. Fora isso, não são só a impressão de pessoas leigas, né, que está causando mal-estar na população. Cientistas da área de informação, de segurança da informação, né, e instituições públicas já se manifestaram sobre a enorme fragilidade dos processos de informática que deveriam garantir a validade do dado totalizado em relação ao voto manifestado pelo eleitor na cabine.
ou seja, não existe certeza da permanência, da resistência da vontade do eleitor, manifestada na urna, que chegue até o cômputo final. Existem muitas oportunidades para que esses dados sejam deturpados, sejam modificados, sejam fraudados. E essas fraudes foram evidenciadas. Também houveram outros momentos de fragilidade da eleição que acontecem não só na cabine, em relação ao código da máquina, mas também nos processos de totalização. Existem denúncias correndo pela internet sobre quadrilhas que têm se ocupado dessa fraude em vários níveis. Existem confissões de culpa de hackers, né, que mostram de que maneira eles fraudaram eleições anteriores e estão correndo pela internet. Então nós temos provas audiovisuais, nós temos provas testemunhais, nós temos confissões de infratores e nós temos prova técnica. É um conjunto probatório da falta da confiabilidade das eleições inatacável. Então, o argumento que denuncia que as eleições não podem ser tomadas seriamente da maneira como elas estão sendo feitas é sustentado em todos os níveis possíveis de prova: audiovisual, testemunhal, confissão e prova técnica. E o que o TSE faz em relação a isso? Ele defende as urnas eletrônicas. Ou seja, o TSE, o STF, eles se posicionam como réus, como requeridos das pessoas que interpelam e demonstram a impossibilidade de se confiar nesse processo eleitoral. E eles, ao invés de julgarem a evidência e exigirem evidência contrária da outra parte, da parte que deveria defender esse processo, eles se colocam na posição de requeridos. Deu para entender? O TSE, o STF são juízes da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ao invés de eles julgarem a evidência de um lado e de outro, como é o real processo de justiça, uma parte acusa, a outra parte defende. E o juiz julga. Eles se colocam na posição de responder à sociedade. E eles julgam. Tem uma coisa muito errada aqui. Um juiz, quando julga na existência da viabilidade e até da necessidade de uma prova técnica, ou seja, que um técnico, um perito se manifeste sobre a lisura, a confiabilidade de um determinado funcionamento ou realidade, ele não pode decidir da sua cabeça contra o perito. Ele não pode fazer isso. Ele chamou o perito, ele precisou do perito, a matéria é de perícia, porque ela depende de uma especialidade, de um especial conhecimento técnico. Naquele momento o juiz está vencido. A opinião dele não pode se basear em conhecimento que ele tenha prévio da matéria. Um exemplo: se o juiz julga sobre matéria que envolva algum elemento da medicina, e ele, antes de ser juiz, era médico, e ele era da especialidade sobre a qual a matéria apresenta, né, há dúvidas, alegações, né? Mesmo ele conhecendo aquele assunto, mesmo ele sendo sabedor da matéria, na posição de juiz, ele não pode se manifestar da própria cabeça. Ele é obrigado a chamar um perito da sua confiança, né? E esse perito, então, fazer apreciação de matéria técnica e abrindo para as partes apresentarem as suas dúvidas específicas, as suas necessidades específicas sobre o que o perito deveria se manifestar, e eventualmente até abrindo para as partes mostrarem as razões técnicas e científicas
pelas quais o perito está equivocado. E o juiz, então, deve ficar de fora dessa contenda, apreciando os argumentos de cada uma das partes, a parte requerente, a parte requerida, ou seja, a parte que move a ação, a parte ré, a parte que é requerida, que tem que se defender do ataque da outra parte, e o perito, todos eles, cada um com seus laudos, pareceres, respostas aos quesitos, impressões, e o juiz fica livre para, tomando contato com todas essas posições, se manifestar em favor da verdade. Então a verdade, a prova que se constrói na cabeça do juiz, ela precisa ter um meio de se realizar, que são as testemunhas, que são os documentos, que podem ser escritos ou audiovisuais, que é o perito. Então ele precisa se fundamentar na realidade, mas a realidade não chega para ele e conversa com ele: oi, sua realidade vem conversar contigo. Não é assim a realidade. A realidade se expressa através dos meios de prova. Ele não pode desprezar os meios de prova. Então, na entrevista que eu vi há poucos minutos atrás, revi, na verdade, em que a doutora Rosa Weber respondia a uma plateia sobre as questões relativas à lisura do pleito, tal como se antecipava, né, aos olhos dos jornalistas, cujas perguntas em parte expressam as dúvidas da população, ela se mostrava um pouco irritada, inclusive, com os questionamentos. Teve um dos jornalistas que pertencia a alguns dos movimentos sociais que defendiam a lisura e a transparência eleitoral, teve um pouco de dificuldade, talvez, para se expressar, talvez pelo nervoso, tenso, talvez até uma gagueira, não sei. Ela se mostrou muito irritada, né, quando ele tentava expressar, justificar a sua dúvida, meio que na justificação, querendo, né, pedindo, exigindo talvez, né, que a dona Rosa Weber justificasse, né, em nome do Tribunal Superior Eleitoral. Não, ela não justifica em seu nome, porque as pessoas falam com ela não porque ela é assim, assada, não porque ela é a pessoa brilhante que ela certamente é, mas porque ela representa, né, o Tribunal Superior Eleitoral e, através dele, também o STF, porque ela também é membro dos dois. Mas porque as respostas do TSE aos vários peritos, os vários técnicos, inclusive o presidente da Associação de Peritos da Polícia Federal, o presidente da Associação dos Peritos da Polícia Federal, que é um órgão acima, suprapartidário, não partidário, eles são funcionários públicos, especialmente especializados, especialmente preparados para avaliar possíveis fraudes ou riscos, né, no interesse público, que falou em sede de audiência no TSE os motivos técnicos, os resultados das suas avaliações que indicavam forte fragilidade do processo eleitoral, e ele foi respondido. Quem respondeu ao presidente da Associação Nacional dos Peritos Federais, que era um perito? O ministro Lewandowski achou que tinha condições de responder da própria cabeça, contrariando a percepção técnico-científica de uma pessoa preparada, um perito, em plena audiência de avaliação da qualidade técnica das urnas. Então tem um problema grave no funcionamento dos ministros e do TSE, na maneira como eles entendem que os juízes devem se relacionar com os peritos. Um juiz não pode da própria cabeça discordar do perito. Isso é irregular. Ele pode chamar um outro perito. E ele não pode também optar entre dois peritos totalmente da própria cabeça sem a devida justificação. Ou ele vai escolher a opinião de um perito acima do outro porque tem uma formação técnica muito melhor, ou vai escolher a opinião de um perito e não do outro porque
esse perito fez uma investigação da situação com muito mais detalhamento, tem muito mais dados que suportam a visão dele, ou porque ele justificou muito melhor a sua posição, né? Ou porque convenceu justificadamente ao juiz para que então ele optasse por esta ou aquela posição. Ele não está livre para escolher o perito que ele quiser, porque ele já pensava aquilo. Não pode. O pensamento a priorístico do juiz não torna o seu julgamento mais legítimo. Ao contrário. Então, nós temos alguns problemas nesse procedimento. O TSE, ele julga, ele é requerido da sociedade, né? Ele é passível desse requerimento, porque ele é um prestador de serviços, ele está prestando serviço para a sociedade, para a cidadania. Ele é o requerido e também é parte, porque ele é requerido, é parte, e também é o juiz. E ele, na posição de juiz, ele se sente irritado com o que ele requer, né? Assustador até no tom com que fala na entrevista pública, né? Se mostra revoltado, como ousa questionar a nossa máquina maravilhosa, que ela é reconhecida internacionalmente. Como é que é? Essa frase que o processo eletrônico brasileiro é reconhecido internacionalmente, ela é repetida inúmeras vezes, mas isso não é verdade, isso é fake news. Não é verdade que o processo eleitoral é reconhecido, só se for reconhecido como sendo um absurdo, porque a própria cidadania que convive de perto com o processo eleitoral brasileiro não tem a menor confiança. País do mundo nenhum usa urnas eletrônicas de primeira geração, como é o caso. Nem a Venezuela não usa urna de primeira geração, e lá a gente sabe que as coisas não são lá muito corretas, e lá as condições de fraude são menores do que aqui. O que faz o TSE se recusar a cumprir a lei? Para qual fim serve este meio? O que faz o TSE e a Procuradoria-Geral da República? Os dois. O que faz com que ambos decidam não cumprir a lei da publicidade, da apuração eleitoral? O que faz, o que fez que a Procuradoria-Geral da República e o TSE e o STF decidissem simplesmente da própria cabeça não cumprir uma lei aprovada no Congresso que obriga a imprimir o voto em urnas lacradas sem contato manual com o eleitor? A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a lei, disse que haveria risco de violação do sigilo. Esse argumento, que parece que foi vitorioso no STF, é a coisa mais absurda que alguém pode falar. Nos meios em que se debate isso, ninguém consegue explicar qual o raciocínio, né, imponderável conseguiu levar algum tipo de evidência que não foi apresentada a esse tipo de conclusão. Não existe premissa ou evidência, não existe meio técnico alegado que possa fazer supor que a impressão do voto, né, em papel, direto dentro de uma urna, aprovado antes pelo eleitor, que isso levaria à ruptura do sigilo, a lesão do sigilo do voto. Ninguém conseguiu entender isso. Os jornais, a televisão, a mídia, a grande mídia que apresentou isso à população, nenhuma fonte conseguiu explicar de que maneira a impressão do voto colocado diretamente em urna lacrada, sem contato manual com o eleitor, de que maneira isso exporia, né, o voto do eleitor. Ao passo que as auditorias feitas no sistema eleitoral pelos especialistas chamados numa oportunidade muito restrita, inclusive a turma de Campinas, mostraram que há grande facilidade para se achar, né, na autoria de cada voto, batendo pela ordem dos votos, que fica registrada na urna eleitoral, com a ordem da apresentação
dos eleitores, que também fica registrada numa outra base de dados, só juntar os dois. Muito fácil. Eles demonstraram isso. E essa evidência, essa alegação, com evidência técnica, foi desprezada. Não há resposta. YouTube, WhatsApp. WhatsApp é pessoal, são grupos íntimos, mas o YouTube é público. Existem várias alegações desse tipo no YouTube e o TSE não se preocupou em examinar o que está sendo dito, qual é o pensamento da sociedade, e não se preocupou em garantir a resposta devida. Sabe-se, viu-se nessa audiência, que muitos apresentaram questionamentos, né, que não foram julgados tempestivamente. Ou seja, as eleições estão correndo, as alegações, os requerimentos foram feitos, não há resposta e é como se nada tivesse acontecido. Então, nós temos problemas aí muito graves que passam pela teoria da verdade no processo de direito. O que é verdade no processo de direito? O que é mentira? Qual é a prova que é legítima? Qual que é ilegítima? Qual é a posição do juiz frente à prova? O que é prova suficiente? O que não é prova suficiente? Está livre o juiz para julgar completamente contra uma prova abundante em favor de uma determinada direção de conhecimento? Apresenta-se toda a prova disponível. A prova é rica e forte. E o juiz está livre para decidir o que ele achar que tem que ser, mesmo que seja totalmente contra a prova? É isso. O juiz está livre para atuar contra a prova. A razoabilidade não é mais critério para a atuação do juiz? Então nós temos um problema sério. Porque quando a gente tem passeatas no Brasil inteiro, com milhões e milhões e milhões de pessoas apoiando um candidato, isso é uma evidência externa, não de estatísticas, que mostra que o apreço, a simpatia da população por esse candidato é muito grande. E você vê as tentativas de mobilizar a população em prol do outro candidato, pífias. A população que esse candidato consegue mobilizar não passa de 5% da população que o outro candidato consegue mobilizar. Então, se existe uma proporção entre as manifestações de rua, as manifestações do público espontâneas, né, para um candidato e outro, se existe alguma relação entre essas proporções e as proporções eleitorais percebidas nas urnas, então nós temos um problema muito grave. Primeiro, que as estatísticas, né, dos grupos mais conhecidos, Datafolha e Ibope, não de forma alguma, nem de longe, corresponde ao que a gente vê a olho nu na manifestação social. Então nós temos um problema, porque as medidas sempre têm erro. Nem sempre o erro é aquele mais ou menos 2%. Porque aquele mais ou menos 2% é uma medida do erro aleatório. Ou seja, aquele mais 2 menos 2% é uma medida do erro aleatório. Ou seja, se eu não quero causar um erro, eu tomo todos os cuidados indicados para evitar esse erro, mesmo assim eu tenho mais 2 ou menos 2% de erro. Aquele mais ou menos 2% de erro que as pesquisas apresentam, não se está falando dos erros de enviesamento sistemático. Ou seja, eu só pergunto para cabeludo. Eu só pergunto para quem está usando uma camiseta Lula livre. Eu só pergunto para LGBT. Eu só pergunto para quem mora num certo bairro, numa certa noite, onde vai toda uma turma de esquerda. Então, assim, esses erros de enviesamento, eles não são evitados, eles não são descritos por aqueles mais ou menos 2%. Se a gente somar esses erros de enviesamento, o erro pode ser de mais ou menos 100%. Então, um conhecimento estatística ajuda a gente a perceber que, às vezes, algumas estatísticas podem estar preparando o terreno para que, então, a população possa aceitar melhor a fraude que será imposta. Não estou dizendo que isso está sendo feito, mas essa é uma suspeita forte da população, que também é juíza dos atos dos juízes. Porque se os juízes representam, na sua função,
o desejo de lisura e de ordem e de respeito às leis da sociedade, então a sociedade também é uma juíza sobre o comportamento do servidor que lhe serve. Isso é natural. Por isso que a Constituição não diz todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, exceto do judiciário. Isso ela não diz. Ela diz que todo o poder emana do povo, inclusive os 3 poderes, entre os quais o judiciário. O judiciário deve ser, sim, e é apreciado pela população, aprovado ou desaprovado. E nesse momento, a estatística, ela diz que o judiciário está profundamente desaprovado. E lógico, estou falando aqui das cortes superiores. E existem razões fortes para essa desaprovação. E a gente não vê uma preocupação, uma humildade do servidor da Suprema Corte em merecer essa confiança da população. E isso só pode tumultuar os ânimos, tornar com que as emoções fiquem à flor da pele, considerar que a revolta das pessoas seja grande, porque a receita mais fácil para que num jogo de futebol termine em guerra no gramado é um juiz que não merece a confiança dos jogadores e da plateia. Aquilo vai acabar numa guerra, uma tristeza, e tudo por causa de um juiz que não soube impor o seu respeito, né, a sua capacidade de bem julgar equilibradamente as situações de dúvida sobre verdade ou não. E aí, então, os tribunais superiores, da maneira como estão desempenhando, né, desrespeitando as leis, a lei que obriga a apuração pública, a lei que obriga a impressão do voto, né, em urna lacrada, sem contato humano, para auditoria sistemática e em caso de dúvida. Então, é um tribunal que administra uma eleição e não cumpre as leis, e usa uma máquina que vários peritos de várias origens, todos eles denunciam a sua fragilidade, né? Que parte alguma do mundo usa uma máquina como essa e alardeia que é exemplo do mundo de boa condução de processo eleitoral, quando ninguém no mundo usa esse procedimento, mesmo nações com muito mais capacidade econômica, técnica, administrativa do que a nossa, né? Muito mais sucesso social e político, se recusam a usar. Como assim? Exemplo para o mundo? Exemplo do quê? Exemplo de desprezo com a vontade do sentimento popular? Nós vamos ter agora, domingo, eleições, né? E as evidências sobre a inclinação da população são enormes, são muito nítidas, e não é à toa que os defensores da candidatura de um dos candidatos percebem, né, um risco grande de fraude, e que a fraude, se houver, só tem uma possibilidade de prejudicar algum dos candidatos, que é o candidato Bolsonaro, né? Esse é um sentimento forte, né? E as consequências disso realmente são preocupantes, né? Mas a impotência é evidente, né? O que será capaz de fazer uma população desarmada, né, frente a um Estado fortemente poderoso, militar, frente às milícias armadas que são toleradas pelo Estado, pelo governo, como se nada visse? O que a população poderá fazer? Então, eu espero de coração, né, que essas preocupações sejam exageradas, né, que nós tenhamos uma eleição com lisura, né, e que, né, a desproporção gritante, né, do interesse eleitoral, como é visto nas ruas, né, que isso mostre, né, que os dados esses de intenção de voto de 56 a 44 para Bolsonaro e Haddad, que são completamente absurdos, né?
porque não corresponde à realidade. A realidade é outra. A realidade era mais de 1 milhão de pessoas se manifestando para o Bolsonaro em Manaus, e no mesmo momento estava lá o Haddad, conseguiu agendar 30 pessoas andando pela rua, pelo menos é o que se vê dos vídeos, né, no YouTube. Então, tomara que o TSE, que o STF decidam não jogar o Brasil em alguma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. Eu não tenho tantas esperanças assim na capacidade de reagir, nem dos brasileiros e nem das instituições que ainda não estão cooptadas, né, pelos grupos aí de força, né? Mas eu espero que os agentes anacrônicos, né, que os reacionários da extrema-esquerda cedam, né, o espaço de poder que a população está reivindicando de volta, né, e que possam, então, inaugurar uma nova administração, né, com novas pessoas, nova mentalidade. Não se pode dizer que eles não tiveram oportunidade de implementar um projeto, né, porque afinal é o mesmo grupo, né, desde Fernando Henrique, talvez até antes. O PT saiu de dentro do PMDB. Os membros do PT, antes de haver PT, eles eram PMDB. E o PMDB está no governo desde que terminou o governo militar. Então, eu acho que tá bom. Fizeram bastante, trabalharam bastante, governaram bastante. Pô, chega, né? Vamos deixar um outro grupo se ocupar um pouquinho e mostrar o que é capaz e se oferecer com parâmetro, quem sabe um novo governo, né, de esquerda mais adiante, mostrando que é capaz de mais ainda do que fez o governo de direita. Então isso chama alternância de poder. Faz bem, não faz mal não. Boa sorte para todos nós.